Uma cantora gospel em ascensão. Vou fazer você sorrir, apagando essa tristeza que te assola. Teu passado de dor eu vou mandar embora. Um homem de Deus que pregava harmonia na família. E quando ele bate na mulher, a senhora aconselharia as mulheres que estão assistindo esse podcast que se alguma delas o marido bateu, xingou, botou o dedo na cara, ameaçou e espanca ela, não deixa ela sair de casa, amarra ela dentro de casa, bate, a senhora aconselha ela o quê? Vá pro joelho, minha filha. Eles eram um casal. E esse foi o desfecho. Esse é o caso da cantora Sara Freitas, também conhecida como Sara Mariano, que abalou o Brasil, e é o episódio de hoje do Baseado em Fatos Criminais, o seu podcast de True Crime. Eu sou Rodrigo Vilela Veiga, esse é meu amigo Sandro Cel. Mas antes de começar, eu peço que você se inscreva no canal para que a gente possa trazer mais vídeos para você. Nesse que é o melhor podcast de True Crime. E quem não concordar, recorre. Rodrigo, nós temos aqui, infelizmente, mais um caso de uma mulher que é morta dentro de uma relação marido e mulher. Um feminicídio. Que história está por trás desse caso que levou à morte da cantora Sara Mariano ou Sara Freitas? Que caso é esse? Bom, Sandro, esse caso envolve a morte de uma cantora gospel chamada, conhecida como Sara Mariano. Esse nome Mariano vem do sobrenome do marido dela, o Ederlan. E como ele é o principal suspeito de ter mandado matá-la, a família pede que se chame ela de Sara Freitas, que é o nome dela de batismo. Então vamos chamar, a partir de agora, vamos chamá-la de Sara Freitas. Bom, a Sara Freitas, então, era uma cantora, que estava em ascensão na região lá de Salvador, daquela região da Bahia lá. Ela era uma cantora gospel, de uma fama já em toda a região lá, fazia vários shows na região, inclusive fora do estado da Bahia já. E ela conheceu o Ederlan, o marido dela, quando ela tinha 22 anos. Ela então era noiva de um outro rapaz, conheceu o Ederlan pela internet, acabou se apaixonando por ele, e eles então começaram uma relação. Ela tinha 22 e ele tinha 25 anos de idade. Dizem que ele era um tipo bastante sedutor. Isso, a gente ouviu várias informações nesse dia, que ele é um cara muito sedutor, um cara que, muito bonito na época, falava muito bem, se posicionava muito bem. E eles então mantiveram uma relação marital esse tempo todo, tiveram uma filha chamada Esmeralda, que hoje tem 11 anos de idade. E aconteceu o seguinte, então, o Ederlan, ele era pastor evangélico, era pastor, e além de ser pastor, ele era produtor do YouTube, ele produzia uma TV chamada TV Shalom, que era uma TV que tinha por objetivo a divulgação de eventos gospels, de música, da palavra do Senhor. Essa era a ideia deles. E já tinham quase 300 mil seguidores na TV Shalom, então já era um veículo importante no meio dele. Então essa era a função dele. E a Sara, então, vivia dos shows que ela fazia, justamente dos eventos gospel. No dia 24 de outubro de 2023, no passado, a Sara, então, ela vai fazer um show numa cidade chamada Dias Dávila, que fica próxima a Salvador, uma cidade na região metropolitana de Salvador. E ela, então, por volta das 9 da noite, ela, então, vai para fazer esse show. Ela grava um vídeo em frente à casa dela. E nesse vídeo ela fala, pessoal, eu tô indo agora para Dias Dávila fazer um show e tal. E nesse vídeo que a gente vai mostrar para vocês, tu vai conseguir ver o seguinte, ela tá fazendo um selfie, um vídeo selfie, e atrás do vídeo aparece um Nissan branco, um Nissan Livina branco, que é o Uber que levaria ela para esse evento. Gente, pra vocês acharem que não é brincadeira, saindo pra Dias Dávila agora, o carro tá ali, ó. Gente, não vai embora, viu? Me espera aí, em nome de Jesus. Então ela vai fazer o show, e ela não volta para casa. Tá? No dia 26, então 2 dias depois desse evento, o marido dela, o Ederlan, vai à delegacia registrar a ocorrência do desaparecimento da Sara. 2 dias depois. 2 dias depois. Ele justifica que não teria ido antes porque era costume que ela pudesse ter dormido em outra cidade, porque na questão do transporte, de voltar, porque foi muito tarde, que o telefone não teria atendido porque
há regiões ali em volta que não tem sinal, então é isso que ele justifica a situação de não ter e informar a polícia essa questão antes. Fui na delegacia hoje, depois de 24 horas eu fui orientado, por isso que eu não falei nada mais cedo, eu fui orientado na delegacia depois de 24 horas. E eu fui, nem um BO eu consegui fazer. Bom, no depoimento dele, ele traz algumas informações que ficam um tanto quanto assim desconexas com o que parece ter acontecido. No depoimento, quando ele vai Quando lá vai registrar a ocorrência, exatamente do desaparecimento. Isso, ele vai registrar a ocorrência e ele é ouvido também pelo delegado, tá? Certo. E ele fala então que eles tinham um relacionamento, né, já há bastante tempo, que eles têm essa filha, falam que a renda familiar é que é uma família de renda baixa, que ela afere mais ou menos os R$2.000 por mês dos seus shows e ele em torno de R$3.000, é que eles são uma família muito humilde e que há desentendimentos no casamento deles, estão com alguns desentendimentos, e que ele desconfia que ela estaria traindo ele. Então essas informações todas vêm no depoimento que ele dá. Certo. A polícia pergunta a ele, né, se ele desconfia de alguém. Ele fala que não, que acha que é alguém da igreja. E ele diz que não conhece um cara chamado Elicácio. Esse cara depois vai ser importante de falar um pouquinho sobre ele, tá? Mas nesse momento ele fala que não conhece A Elicácio. polícia então pergunta pra ele. Isso, quem seria esse Elicácio? É Elicácio ou Edicácio? Tem dois nomes no procedimento. E ele fala que não sabe, não conhece a pessoa, mas que, e isso é esquisito, que colocou a foto dele no computador pessoal dele porque achava que Elicácio namorava com a mulher dele. Ou seja, que Elicácio seria namorado de Sara. Tá? Ele botou ali para dar um toque pra Isso, ela. como se fosse assim pra... Eu tô sabendo, vamos dizer assim, né? Eu tô sabendo, eu vi aqui, tô sabendo. Bom, aí a polícia então começa a investigar, eles divulgam um cartaz, né, de que ela estaria desaparecida, né, aquela coisa toda. E surge uma informação muito interessante. No depoimento dele, ele fala que ela saiu de casa com o iPhone 13 Pro Max verde, de número tal. Não vou informar o número aqui, que não faz o menor sentido. De número tal. E o dono de uma loja de telefones celulares, ele é ouvido, porque a polícia faz o rastreio desse telefone celular através das ERBs, né, que é a estação rádio base, ou seja, onde o chip foi ativado, e descobre que esse telefone foi ativado numa loja de telefones celulares, ali em Salvador. A polícia então chama o pessoal da loja para ser ouvido, e são ouvidos um menor aprendiz que trabalha na loja, que é quem faz realmente os conselhos de telefone celular, e o dono da loja. E os dois declaram o seguinte, que o Ederlan, no dia 25, ou seja, no dia seguinte ao desaparecimento da Sara, ele vai até a loja pedindo para que se faça a formatação de um telefone, de um iPhone Pro Max verde, e que se apague também o iCloud. A nuvem. A nuvem também que está ligada àquele celular. Sim, tá? Todas as informações que estão no telefone também pode ser acessada sem o telefone. Pela nuvem, exatamente. Ele pede para apagar as duas coisas. E aí, o menor aprendiz fala o seguinte, que ele tem um caderninho com senhas e nenhuma senha funciona. O que chamou a atenção. Pô, o telefone do cara, o cara não sabe nenhuma senha, é esquisito. Mas o menino acabou conseguindo fazer a formatação lá, porque ele mandou e-mail para a Apple. O guri fez toda uma técnica lá e conseguiu fazer a formatação toda. E eles desconfiaram, porque viram que na tela do telefone celular tinha uma foto de uma mulher. E quando foram divulgar as imagens lá do desaparecimento, reconheceram que era a Sara. Certo. E aí essas informações ficaram... Mas peraí, só um pouquinho. A polícia... O Ederlan falou que ela saiu de casa com o celular. Foi divulgado um vídeo, né, tá em tudo que é lugar na imprensa baiana, da Sara fazendo aquela selfie dela indo lá para Dias Dávila. Como é que o telefone é entregue pelo Ederlan para fazer a formatação? A partir disso, a investigação toma outro rumo e se começa a pensar, opa, tem alguma coisa estranha aí. A história que veio não bate muito. E a polícia então começa... Que ele tinha dito, inclusive, né, que tinha tentado ligar para ela, mas que não deu rede. Então, ele várias vezes ele confirma que esse telefone estava com ela. E ela está desaparecida, mas só o telefone voltou. Ela não voltou. Exatamente isso que é esquisito. Aí no dia 27, ou seja, 3 dias depois do desaparecimento, é ouvido o Elicácio, aqui em Florianópolis.
O L. Cássio, esse seria o namorado da Sara, ele morava na Bahia, ele era Uber na Bahia, e ele ficou na Bahia até setembro de 23. Tá. E veio pra cá, Florianópolis. Veio morar aqui em Florianópolis. Sei. E aí ele foi ouvido dia 27 de outubro a respeito dos fatos. E ele então declarou, aqui na nossa delegacia de polícia de homicídios aqui, foi mandado pra Bahia, obviamente, que ele não sabia que ela tinha um marido, ele achava que ela era solteira, que ele conheceu ela, né, fazendo serviço de Uber, então ele fazia Uber pra ela, na época que ele estava em Salvador, né, pra levar em shows e tal, que eles se conheceram 6 meses antes dele vir pra cá, e que por 4 meses tiveram um relacionamento, tá? Que depois ele ficou sabendo que ela tinha um marido, e aí que se afastar dela, então ele veio pra cá, inclusive, e até bloqueou o telefone dela, não falou mais com ela nada a respeito disso. Porém, disse, inclusive, que ela queria vir pra cá? Isso, que ela queria vir pra cá com ele bloqueou porque não queria, né, relacionamento com mulher casada e tal, é isso que ele declara. Só que ele também declara que o Ederlan, o marido da Sara, teria ligado para ameaçá-lo. Eu vou te matar, não sei o quê. E aí diz que ele conversou com ele e falou que, olha, não é bem assim, eu não sabia que ela era casada e tal. E acabou que o Ederlan acabou se retratando. E aí ele não tinha mais, não, tudo bem, então eu não vou fazer ocorrência, nada, ficou por isso mesmo. E ele declara também que a Sara tinha dito para ele que queria sair de casa, mas que tinha medo da reação do Ederlan, que ela temia, né, de alguma reação violenta por parte dele, que ela tinha medo disso, né, e que ela não sabia como terminar essa relação, por causa da questão deles, dos princípios religiosos, né, afinal de contas ela também era muito religiosa, então é uma situação... Era uma expoente, né, fazendo carreira no mundo das igrejas evangélicas, então era algo que ela teria que justificar para a sua comunidade. Sim, e aí, então ela não sabia como se livrar daquela situação, ela estava realmente querendo sair de casa, mas ele cortou relações com ela, né, como ele falou, mas o Ederlan passou a ligar para ele várias vezes, assim, ele fala que até achava estranho, porque ele ligava para conversar com ele, sobre dizer, porque segundo o L. Cássio declarou, o Ederlan descobriu que ela tinha outro relacionamento com outro homem que seria um policial, parece que ninguém sabe se é civil ou militar, que seria um policial. E ele disse que sabia disso porque ele teria espelhado o telefone da Sara. Então o Ederlan, segundo disse o L. Cássio, teria espelhado o telefone da Sara e todas as mensagens que Sara recebia ele tinha acesso. Peraí, então o marido, ele liga para o ex-amante da esposa para desabafar sobre um novo amante que, segundo ele, ela teria. Exatamente isso. É uma coisa esquisitíssima, né? É esquisito. Mas o ser humano é um ser esquisito. Sim. Vamos. E aí, no dia 18 de outubro, segundo o L. Cássio, foi a última comunicação entre eles. Nunca mais falaram. Foi ali que eles nunca mais conversaram. E ele ficou sabendo da morte da Sara por um amigo que morava em Salvador, porque como eles tinham esse relacionamento, né, como eles tinham essa situação, o cara falou, olha, aqui aconteceu aqui e tal, e aí ele ficou sabendo disso, e também, claro, falou que não tinha nada a ver com a situação de eventual sumiço dela. Aí no dia 27 de outubro, acontece uma coisa assim... De 2023. De 2023, né, um fato muito relevante, que é encontrado o corpo de uma mulher, carbonizado, nas margens da BR-101, lá perto de Salvador, numa cidade, num local chamado Acesso à Ponte Lamarão, na BA 512, em Dias Ávila, tá? Que era a cidade onde ela faria o show. Onde ela faria esse show, né? E aí aparece lá um corpo carbonizado. E aí, será que é ela? Será que não é ela? Ficou aquela situação, porque estava carbonizado. E aí levaram o Ederlan, o marido dela, para reconhecer o corpo no local. E aí havia uma sandália lá, né, no local, ele teria dito que era dele, não era dela, ele ficou meio em dúvida e tal, mas o que chamou a atenção foi que ele foi até o corpo dela sozinho. Ou seja, parecia o quê? Que ele sabia onde estava o corpo dela. Sim, as televisões locais, os canais locais que tiveram acesso, até alguns filmaram, dizem que de fato chamou muita atenção da perícia, porque ele vinha caminhando junto com os policiais, que já tinham sido informados do caminho, né, onde ela estaria, e de repente ele dá uma guinada, se afasta ali dos policiais e toma o caminho certinho para encontrá-la. Né? Aquilo foi uma das coisas que... Como assim? Será que ele esteve nesse local antes? Começou a ficar mais complicado ainda.
E aí a situação mudou completamente de foco. E a polícia, então, como agora havia, assim, efetivamente um homicídio, né? Começou a tratar de um desaparecimento para um homicídio efetivamente. E aí pediram, né, as câmeras de monitoramento da região toda ali, do pedágio, dos locais de acesso. E como eles sabiam que havia um vídeo dela no Nissan branco, Livina, isso ajudava nessa operação. E aí conseguiram também monitorar a localização dos telefones celulares daquela situação toda lá. Então, no dia 28 de outubro de 2023, o delegado de polícia, então, percebeu que a situação era completamente diferente e passou a entender, então, que Ederlan, marido de Sara, não seria mais vítima, mas sim suspeito da prática do crime. Porque nós já tínhamos ali esse fato dele ter achado o corpo muito fácil e, sobretudo, do telefone celular. O telefone celular e o depoimento do Ed Cássio lá também, que foi vindo aqui, que também daria uma ideia de uma possível motivação ligada a ciúme, ligada à vingança, nesse sentido aí. Certo. Bom, o delegado, então, representa pela prisão temporária. Um pequeno parênteses, né? A prisão temporária, ela está prevista na Lei 7960/89. É uma prisão que serve para fins de investigação e que, como aqui temos em tese um homicídio qualificado, daqui a pouco vamos explicar o que é isso aí, essa prisão dura 30 dias, prorrogável mais uma vez por apenas 30 dias. Bom, para investigar essa prisão. É uma prisão que serve para investigação. Então o delegado entendeu que era necessária realizar a prisão para fins de investigação. Mas quem manda prender não é o delegado, quem manda prender ou não é o juiz. Isso é muito importante. Sempre. No Brasil, só uma autoridade prende ou solta. Só o juiz. Tá? Bom, e aí quem foi preso? Foi preso o Ederlan, foi preso um sujeito chamado Wesley Pablo Correia de Jesus, conhecido na região como Bispo Zadok. Este cara, este Wesley, era um pregador também, era um bispo, também evangélico, e também era cantor, também cantor gospel, e foi preso também o motorista desse Nissan Livina branco, chamado Gideão Duarte Lima. Então esses três foram presos temporariamente. E aí, com essa prisão, se chegou a mais um suspeito, chamado Vitor Gabriel Oliveira Neves, que acabou também sendo preso num segundo momento também, tá? Então, nós temos 4 presos, né? O Ederlan, que é o marido da Sara, o Wesley, que é o Bispo Zadok, o Gideão e o Vitor. Então, foram 4 presos nessa situação toda aí. E aí, na delegacia de polícia, então, surgiu uma informação de que o Ederlan teria confessado o crime e entregado todos os demais, porém a defesa do Ederlan nega veementemente essa situação. A defesa fala, e até o advogado dele, que nós tentamos contato com ele, né, o Dr. Otto, nós tentamos falar com ele várias vezes, mas ele não nos atendeu, infelizmente. Ele fala que não há nenhum momento no inquérito policial em que Ederlan teria confessado formalmente o fato. Apesar da defesa negar, então, essa confissão, o advogado que trabalha para a família da Sara na função de acusação disse que ele teria confessado, o delegado também, mas há essa situação de que ele não teria confessado, né? E no processo, ele não confessou, tá? Então, no inquérito policial ficou essa dúvida, mas na audiência do processo, ele efetivamente não confessou. Isso é importante porque a confissão não pode estar num local misterioso. Ele pode até, vamos dizer, informalmente, de repente ele falou alguma coisa que foi interpretada assim, mas uma confissão é um ato formal, quando feito para a autoridade, né? Então, o fato de não ter algum elemento que prova isso, por enquanto, vamos dizer que essa confissão é uma confissão em tese. Sim, porque ela não está, em tese, não está ali, não está formalizada, vamos dizer assim, né? E de qualquer forma, o réu pode mudar o seu depoimento. Claro. Então pode ser que confessou e depois disse que não foi bem aquilo que ele quis dizer. Como a gente não sabe o que ele disse porque não está nos autos, vale o que ele está dizendo hoje em termos de confissão, não Sim. em termos de verdade, que isso a gente não sabe. Sim. Já o Gideão, no seu interrogatório, negou que teria praticado qualquer tipo de situação. Ele fala que realmente pegou a Sara lá no local, na frente da casa dela, e que teria levado ela para um outro local, né, e deixado ela lá, perto de Dias Dávila, para cumprir a agenda, e não teria nada a ver com essa situação. Tá? Então ele nega completamente o fato. Porém,
há uma acariação entre os envolvidos lá na delegacia de polícia, e aí, né, segundo, né, dito pelos próprios advogados que foram ali acompanhar os atos, houve diversas confissões, tá? A cariação, você bota, quando tem testemunhos contraditórios, né? Esse disse isso, aquele disse aquilo. Ah, tá, então eu vou botar vocês um na frente do outro para ver aí Quem fala a verdade, né? quem tá falando a verdade ou como é que tu responde a versão do outro. Então fizeram essa cariação para ver quem tava mentindo. E aí o bispo Zadok, né, o Wesley, ele assume realmente o fato e ele conta o seguinte, que ele teria, então, recebido uma proposta do Ederlan para matar a Sara, que essa proposta ela foi feita no pagamento de valores em dinheiro, então que ele, Zadok, receberia R$900, que Vitor receberia 400 e Gideão 500. Meu Deus. Né, um valor assim... Um negócio ridículo. Ridiculamente... Não tem valor que valha uma vida. Mas mesmo nesse mercado paralelo da criminalidade, Os valores assim... quanto custa uma vida humana para você aceitar uma proposta dessa? Absurdo, né? Bom, aí ele diz o seguinte, então, que ele teria aceito essa situação e que eles combinaram, então, realizar o ato da seguinte forma, que eles teriam, então, feito um cartaz para falar que haveria esse show, então eles criaram a ideia de que haveria um show em Dias Dávila, que eles chamaram de Outubro Rosa da Mulher, que seria um evento evangélico só para mulheres, para comemoração do Outubro Rosa. Esse evento não existia, eles inventaram essa situação para enganar a Sara, tá? Eles, então, antes do fato, o Wesley e o Vitor foram levados de carro pelo Gideão para esse local onde o corpo foi achado e ficaram lá esperando. Então, eles ficaram lá naquele local. O Gideão, então, voltou até a casa da Sara e buscou a Sara. A Sara entrou no carro e foi com o Gideão, achando que ela estava indo para esse evento lá em Dias Dávila. O Gideão, então, quando chegou no local combinado, ele fingiu uma pane no carro. Ele, então, parou o carro ali. Momento em que Zadok e o Vitor pegaram a Sara e levaram ela, então, para matá-la, tá? Segundo, né, foi declarado por eles, o Zadok, então, teria levado ela mais para frente, para dentro do mato, para matá-la. Ela teria reagido e ele pediu ajuda. Então, me ajuda, então. E o Vitor foi lá, então, para ajudar a matar. Então, o Vitor teria segurado ela para que o Zadok, então, a matasse. E eles teriam matado ela com facadas. Tá? Esse nome, inclusive Zadok, que o bispo Zadok, né, Wesley, que toma esse nome no batismo dele, né, de religioso, na Bíblia, em geral, é associado, né, o significado de o justo, o escolhido, o justo. E justamente o sujeito que conhecia essa moça... Convivia com eles, porque tu vê a relação dele com o Ederlan, era uma relação bem próxima, né? Bem próxima. Olha, essa é aquela frieza, porque matar com faca, a gente vê, é diferente de matar com um revólver, onde você fica longe da vítima, né? Você matar uma pessoa que você conhece, que tem forte relação ali com o marido dela, frequentava ali, você segurar essa moça, esfaqueá-la, é um negócio... E foram 22 facadas. Então, assim, é de uma frieza, de uma coisa assim, né? Bom, eles então, né, deram cabo da vida dela, deixaram ela ali, levaram o celular dela, entraram no carro e voltaram até a casa de quem? Do Ederlan, e entregaram a ele o celular. Tá? Então essa foi a narrativa que eles trouxeram. Como o caso ganhou repercussão geral, né, como ela era uma moça que estava em ascensão na região lá, todo mundo a conhecia, né, há vários depoimentos de pessoas que no meio evangélico ela era muito famosa, estava em ascensão, era uma moça muito querida, né, muito querida pela população mesmo, gerou muita repercussão essa história. E aí eles pensaram em fazer o quê? Vamos esconder o corpo. Foi aí que eles então foram no posto, compraram gasolina, no dia seguinte compraram gasolina, foram lá e botaram fogo no corpo dela. Tá? Então eles a mataram com a faca e só no outro dia que eles queimaram o cadáver para justamente tentar fazer o quê? Despistar, né, as investigações e realmente tentar de alguma forma se livrar da situação. Segundo os peritos que eu ouvi falar,
O corpo dela, então, está queimado, sobretudo da cintura para cima, né? O rosto estaria irreconhecível, né? E ela estaria só de calcinha. Isso, você está paralisando, isso chama muita atenção, porque, como tu falasse, eu tenho que falar sobre isso. Quer dizer, eles tinham uma relação muito próxima, não é assim? Sabendo que a moça é uma religiosa, como ela era, deixá-la só de calcinha parece uma coisa mais cruel ainda, entende? Assim, uma exposição do corpo indevida, e aí, né, é um negócio que chama muita atenção. O que leva também, é evidente que leva a suspeitas, né, de possíveis abusos, né? Porque vai matar uma mulher, né? Por que ela estaria sem roupa, né? Porque senão a roupa teria que ter queimado junto com ela. Então, mas quem é capaz de fazer o que eles fizeram, não se duvida mais nada. O triste é que ainda usavam nomes religiosos para fazer isso, que, como diz o Guimarães Rosa, nem Deus não autoriza e nem o diabo não faz. E eles também falam, Sandro, que eles tinham já no carro roupas diferentes para serem trocadas, para não ser reconhecidos quando voltassem. Então eles trocaram de roupa antes de entrar no carro e foram embora, né, para casa lá do Ederlan para levar de volta o celular. Todo idiota pensa que é mais esperto que os outros. Eles fazem esse enorme planejamento, então simulam uma festa e já preparam roupa, e aí pegam o telefone da vítima e vão levar, matamos, está aqui o telefone. É assim, né? Que bom que eles eram burros, porque para esse crime não ficar impune, se é que foi exatamente assim que aconteceu. E o Zadok fala também, e aí isso tem uma confirmação num áudio que a Sara envia, o Zadok fala que o Ederlan teria prometido para eles também uma outra quantia, né, para cada um que participou do crime, quando ele encontrasse o dinheiro que a Sara escondia em casa. Há um áudio em que a Sara conversa com a mãe dela e ela fala que está planejando ir embora de casa e que teria guardado no dinheiro já para isso, dinheiro vivo, assim, que estaria nos sapatos dela, algo em torno aí de 15 a 20 mil reais. Eu tô dizendo, mulher, que eu tenho dinheiro guardado, entendeu? Tô dizendo que eu tenho dinheiro guardado. Muito. Ele sabe, só não sabe o lugar. Se realmente, né, como o Ederlan teria declarado ao L. Cássio que ele espelhava o telefone dela, ele sabia dessa informação. Então, talvez a promessa aí dos 10 a 20 mil reais que ele teria prometido para o Zadok confirma essa ideia de que realmente... Era mais um possível motivo. Um possível motivo, exatamente. Agora, isso. Esses 10 a 20 mil reais chama atenção, porque quando a gente fala que ela é uma cantora gospel em ascensão, né, nós vemos muitas pessoas nesse meio que têm muito dinheiro, que fazem shows, etc. Mas ali era uma situação, eles eram meio pobres. Se você pensar, ela não ganhava, inclusive ela tem um vídeo no Instagram em que ela critica quem recebia para pregar, porque era uma forma de pregação. Então, ela, em geral, ela só ganhava o valor do Uber para ir até esses locais onde ela fazia shows. Então ela tirava uns 2, 3 mil por mês. O Zadok, essa era uma das críticas, o Ederlan, que era o marido dela, não trabalhava, na verdade ele produzia ali os vídeos, mas parece que eles já tinham conflitos, porque ele não era um homem de trabalhar muito. E, segundo as reclamações dela, e a gente nota que ela fala nesse vídeo, então, que ela tinha um bom dinheiro, mas para começar uma outra vida. Mas esse bom dinheiro era em torno de 20 mil no máximo, que teria sido da venda de um carro. Eles agora não tinham carro, né? Então era uma família humilde, né? De pessoas ligadas à religião e com uma filha de 11 anos. E esse desfecho macabro. Se realmente o Ederlan matou essa mulher, né, ele não pensou nem mesmo na filha deles, né? Quer dizer, tinha uma filha em comum e ele, né, teria matado, né, se isso for realmente verdade, a própria mãe da filha dele. Quer dizer, um negócio que não tem assim... E há uma briga, inclusive, fazendo um pequeno parênteses, em relação à guarda dessa menina. Porque hoje a guarda da menina está com a família dele
e a família da Sara, que é a guarda da menina. Então é uma briga judicial pela guarda da menina, justamente para ver quem vai, né, cuidar dessa menina aqui para frente. Afinal de contas, o Ederlan, se realmente, né, foi quem matou a esposa, vai ficar presa um bom tempo aí, né, por essa situação. Né? Sim, e por que de repente ele que é o acusado e ainda poderia ficar com a família dele? Porque o critério, a criança não é, assim vamos dizer, quem é culpado, o outro que fica nisso e aquilo. Com o pai, obviamente que esse pai, se foi ele, não tem a menor condição. Mas às vezes, a criança que era apegada lá aos avós, que não tinham nada a ver com toda essa situação, se sente bem cuidada lá. Coitada da criança é a vítima, né, dos dois lados. É a vítima por ter sido tirada sua mãe e é muito vítima por ter sido o pai dela que fez isso. Então, a corrida para os avós, agora a gente não sabe com quem que a criança de fato se sente melhor, mas aqui não fica mais é a família dele ou é a família dela. Fica onde que a criança se sente melhor. Né? Desde que não sejam pessoas que estão envolvidas em crime. O fato de, inclusive, seu filho ter cometido um crime não significa que você não é um bom avô, etc, etc. E, claro, as duas famílias têm que ser contempladas, mas isso tem justiça específica para cuidar do bem-estar da criança, que é a maior vítima até agora, né, das pessoas que estão vivas. E há também uma polêmica no processo criminal de uma suposta carta que teria sido feita por essa menina para dizer que não acreditava que o pai teria matado a mãe. Uhum. Essa carta foi periciada e o perito diz que ela foi forçada a escrever essa carta. Porque ele fala que existem duas letras diferentes nessa carta que mostram que ela teria sido editada por alguém e que a história não bate muito. Ou seja, se isso for verdade também, terão até manipulando a criança para ajudá-la, né, nessa situação. A gente já viu, não necessariamente, a carta poderia ser autêntica. Porque nós já vimos, por exemplo, no caso que a gente apresentou, do caso Rafael, que é claro, você tem um dos pais que vai para a cadeia, você está confuso. Para você aceitar que quem matou foi seu próprio pai, que matou a sua mãe, é muito difícil. Imagina, 11 anos, né? Imagina. Então, muitas vezes a criança, ela faz uma carta de verdade, porque para ela admitir isso é tão cruel que ela não tem por que acreditar. Chega do nada e diz, foi o seu pai que você gosta de você, que matou a sua mãe que você ama. Eu não acredito. Então, mesmo que não fosse falsa, a menina não tem o que fazer. Ela está numa situação tão lamentável do ponto de vista emocional que qualquer coisa que ela produza nesse sentido tem que ser visto primeiro com bastante carinho e com bastante cuidado, né, na situação que ela está. É verdade. Bom, Sandro, aí o Ministério Público, então, né, baseado nas investigações, decidiu por denunciar, ou seja, abrir um processo criminal contra os 4 envolvidos: Ederlan, Bispo Zadok, Gideão e Vitor. Tá? E quais crimes? Eles foram acusados por homicídio qualificado. Uhum. Tá? Quais qualificados? Primeiro, né? Homicídio qualificado, para quem já segue o canal já sabe o que é, mas desculpa quem, né, repetir isso aí. O homicídio qualificado é aquele homicídio que tem uma circunstância especial que faz a pena ser mais alta. Como assim? Enquanto no homicídio simples a pena é de 6 a 20 anos, no qualificado é de 12 a 30, porque ele tem uma circunstância que torna ele mais grave. Tá? No caso, o MP colocou aí 3 qualificadoras. Primeiro, motivo torpe. O que é o motivo torpe? É aquele motivo, né, ligado assim a aquele cara que mata, por exemplo, o pai para herdar o dinheiro, como aquela história da Suzanne von Richthofen. É o homicídio mercenário. Mercenário, exatamente isso. Você matou pelo quê? Eu matei para ganhar dinheiro. Eu matei para ficar com a herança. Eu matei para enriquecer, para ter o seguro. Isso é o que nós chamamos de motivo torpe, ou seja, trocar uma vida humana por uma quantidade de dinheiro. Isso. Segunda qualificadora, meio cruel, que seria as facadas, né? Porque ela teria morrido com 22 facadas. Isso porque assim, gente, obviamente que
tu vai esfaqueando uma pessoa, cada facada produz dor, produz sofrimento. E apenas uma mata, né? Então, enquanto ela não morreu, ela ficou sofrendo com aquelas estocadas todas. Por isso a ideia de meio cruel. Sim, e o terror da proximidade da vítima. E, inclusive, Rodrigo, durante vários dias se teve esse mistério. Se ela teria sido morta, depois é que vai ser um pouco mais esclarecido, pelas facadas, ou ela foi morta pelo fogo. Né? A tese que, por enquanto, né, tudo parece indicar que ela já estaria morta quando botaram fogo no cadáver dela. Mas é claro, se tivesse queimado, a lei expressamente qualifica quando uma pessoa é morta pelo fogo. Se ser morto de qualquer forma já é algo terrível, num homicídio, ser morto com fogo é um terror que todos nós temos, então, e mostra uma crueldade muito grande. Então, primeiro, o motivo deles era dinheiro, nessa perspectiva. Segundo, mataram com requinte de crueldade. Depois, impossibilidade de defesa da vítima. A ideia da surpresa, que ela foi surpreendida e foi morta, né, por surpresa. Essa ideia de que ela não pôde defender da situação. É quase o que a lei diz mediante tocaia. Isso, né? quase isso. Que tinha uma ideia, né, que estava todo um planinho. Esperando ela ali chegar. Atraíram ela para determinado lugar. O carro quebrou. Coitada, imagina... Né? Para mim seria até mais de simulação do que impossibilidade de defesa da vítima, porque simularam uma situação, né? Simularam que ela iria... A qualificadora é a mesma, né? No mesmo inciso, só que muda a palavra. É aqueles gabaritos, porque ali fala mediante traição. Isso. Né? Emboscada. Dissimulação. Ou recurso possibilidade de defesa da vítima. Ou recurso que impossibilite a defesa da vítima. Qualquer uma dessas já é suficiente. Mas eles gabaritaram no mau sentido. Ou seja... além do crime, é um mau caratismo. Quando eu falo que além do crime é um mau caratismo, porque você espera isso, às vezes, de um criminoso que anda por aí para fazer isso. Não do conhecido, né? Mas você não espera isso ainda de um homem da igreja que canta com você. E o Gideão, que era o motorista, era conhecido dela também porque também era do meio evangélico, também cantava na igreja, quer dizer assim. Então é uma traição total, assim. E a última qualificadora, na verdade são 4, não são 3, como eu tinha falado antes, é o feminicídio. Que é justamente a ideia de que teria sido morta a mando de quem? Do marido. Então, num contexto de violência doméstica e familiar, é essa a ideia. Tá? Então, feminicídio. Além disso, o Ministério Público também denunciou eles por ocultação de cadáver, né, que teriam colocado o corpo naquele local lá. O que aí teria uma discussãozinha sobre isso, porque aparentemente ela foi morta e o corpo ficou no mesmo local em que ela foi morta. Então aí temos que aquela discussão se realmente houve ocultação ou não houve ocultação, né? Porque de qualquer forma tem a destruição de cadáver. Aí tu poderia falar sobre vilipêndio, né? Ou destruição. Ou destruição. Crime, Acho que eu ficaria mais próximo daquela ideia de destruição de cadáver, né? Que é uma das formas mais ou menos de ocultar. Tem essa discussão aí. Ele não foi denunciado também pelo fato de que ele mentiu na delegacia, porque ele vai lá e comunica o desaparecimento. Sim. Esse poderia ser também uma falsidade ideológica. Sim. Nós temos casos aqui no canal disso, né? O caso do Bernardo. Do Bernardo tem essa situação. Em que o pai vai lá e denuncia que o Bernardo tinha assumido quando ele tinha matado junto com a esposa. Ele foi também acusado de falsidade ideológica. Nesse caso, não fizeram essa acusação. Certo. E fizeram ainda o de associação criminosa, que eu achei estranho. Porque a associação criminosa são pessoas, a lei fala que são 3 ou mais pessoas que se juntam com uma certa estabilidade, ou seja, por um determinado período de tempo, objetivando cometer crimes. Então, mais de um. Então, eu não sei, assim... Em princípio, quando é para um caso único, é aquilo que a gente chama só um concurso de pessoas, exatamente, né? Isso. Porque essa associação criminosa é aquele estilo quadrilha, coisa etc. É quando já tem uma estrutura, por exemplo, vamos matar essa, depois nós matamos essa. Roubamos um banco aqui, depois outro ali. Exato. Então tem que ter assim, já os parceiros para fazer mais de um crime. Nós agimos junto, uma quadrilha, tá? E aqui nós temos, ao que parece, para um único crime. Até porque o Ederlan, o marido, ele diz, não pode ter sido eu, porque eu não tenho nem uma multa de trânsito. Às vezes as pessoas dizem, não, quando o réu é primário,
Meu amigo, você ser primário dizer nada? não quer dizer nada quando você mata uma pessoa. Né? Não diz, vou queimar o meu réu primário, mas então já matei uma pessoa. Não faz nenhum sentido. Então é para outras coisas que isso pode ter alguma influência. Então nós temos aí, né, crimes em que esse motivo, veja, o processo ainda não transitou em julgado, o processo, por enquanto, temos que dizer que todos são inocentes até que se bata o último martelo. Mas eu digo por experiência, Rodrigo, dificilmente, não é como nos filmes, surge em cima da hora aquela prova, né? Como se dizia, a Elisa Samúdio, no caso Bruno, do goleiro Bruno, vai entrar aqui e vai dizer eu não morri. Né? Dificilmente surge esse espetáculo de última hora, que daí descobre o marido não tem nada a ver, mas, por dever de ofício, né, apesar de todos os elementos que se fecham, a justiça diz, claro, ninguém é culpado até que se prove que ele não é, né, até que se prove que ele é, de fato. Então, mas me chama a atenção o seguinte, nós temos um crime, porque todo mundo começou a discutir isso. Mataram ela por R$1.000 e poucos. Não deve ter sido o motivo. Me parece também que para uns sujeitos que não eram do meio da morte, que não eram matadores, você convencer uma pessoa a matar uma pessoa conhecida por 1.000, 2.000, não parece que isso funciona nem na tabela, como eu falei, na tabela paralela dos criminosos. Então surgiram outras motivações possíveis. Por que o Ederlan, de fato, queria matar ela? E aí nós temos algumas hipóteses. Quais são as hipóteses que circularam em alguns pontos de investigação, outros pontos de quem conhecia ela, né, às vezes parentes, coisa etc., de jornalistas, de gente que conheceu o caso. Quais as possíveis motivações que estão em jogo? Bom, surgiram 3 motivações, né, dessa história, dentro do inquérito, né, de jornalistas, de pessoas da comunidade, 3 motivações. A primeira delas seria, então, a questão do ciúme. Né, então, teria Ederlan mandado matar a esposa por ciúme do relacionamento extraconjugal, então, por esse ciúme, ele teria mandado matá-la. Um feminicídio típico, e por isso teria pago os caras para fazerem isso, então essa é a primeira versão. Pessoas que canta, profetiza, revela, você chora. Mulheres casadas que são prostitutas. Mulheres casadas que são adúlteras. Mulheres que estão em adultério, estão em cima do altar. Homens que estão em adultério, estão em cima do altar. Pessoas que vivem uma vida dupla. E nós, como igreja, devemos abrir os olhos. Qualquer um deles pode ser usado. Ser usado é uma coisa. Ser salvo é outra coisa. A versão do processo, o Ministério Público sustenta uma segunda versão, que seria a seguinte: todos os envolvidos tinham algum tipo de carreira artística ligada ao meio evangélico. Zadok cantava, Gideão tocava baixo e Vitor também cantava. E o Ederlan era produtor do YouTube, de vídeos e tal. Então qual seria a ideia? Que o Ederlan teria prometido aos 3 que se eles matassem a Sara, ele promoveria a carreira deles na tal da TV Shalom. Então daria usaria o sucesso que ela tem para essa situação aí. Então essa seria a motivação que o Ministério Público colocou na denúncia como sendo a motivação do crime. Podia ser, porque o Ederlan, ele era um cara que ninguém discorda que ele era um cara bom de papo. Quando a gente vê os programas dele, mesmo que se discorde do conteúdo, ele é um sujeito que fala bem. Então ele é aquele sujeito que deve ter sido convincente, né? Tirou a Sara do noivo que tinha, né? E ficaram ali por 13 anos. Então ele é esse sujeito. Embora ele não fizesse sucesso financeiro, ficava bem claro, né? Pela situação financeira, ele tinha lá um estúdio e ele então teria prometido para esses outros que ele lançaria a carreira deles, e isso faria parte, então, tirariam
a Sara do caminho, que a Sara, em princípio, era uma estrela que estaria despontando, mas a Sara não teria aquele problema lá com o Ederlan, que queria deixá-lo, etc. Então, também seria uma forma de pagamento. Continuaria motivo torpe, porque eles recompensa nessa recompensa. Uma recompensa. Né, de sucesso. Tá. Então essa aqui, que o Ministério Público, em princípio, sustenta, eles mataram por esse, não só por aquele dinheiro ali, mas principalmente pelo sucesso, pelo possível sucesso que teriam por ser agenciados pelo Ederlan, da TV Shalom. Essa é a ideia. Tá. E há uma terceira versão, e aí é uma versão que é mais lá da região de Salvador, dos blogs de lá, dos Instagrams de lá, da mídia local lá, é que Ederlan e Zadok teriam um caso, e para abafar este caso, teriam matado Sara porque ela teria descoberto essa informação. E usam isso porque tem aqui uma conversa com a mãe dela, que ela diz que tem uma coisa para revelar. Isso. Que é uma coisa muito séria, mas que ela quer falar pessoalmente, e o pessoal acabou aí ligando isso a essa suspeita de que, então, o pastor Ederlan e o bispo Zadok teriam um caso afetivo, e que é claro que se isso fosse divulgado no meio onde eles circulavam, traria muitos problemas, e isso explicaria, de alguma forma, uma motivação se fosse para esconder essa situação. Né? Embora o problema deles os relacionamentos homoafetivos ou não, mas quem quer fazer sucesso dentro de uma comunidade em que isso é estritamente proibido, então teria esse problema. Sim. Tenho que vir aqui no canal falar isso. Eu tenho que vir dizer essa verdade. Homens que são gays, são homens que têm relação com outros homens, mas que estão dentro das igrejas, muito deles revelando, pregando, cantando, dançando no mistério, cantando em mistério, né? Muitos deles moram com outros homens, vivem uma vida de dois homens juntos como se fosse marido e mulher. E estão infiltrados nas igrejas. E infelizmente, muitos de nós têm se deixado ser enganado por esses pilantrosos, esses demoníacos, sabe? Pessoas que o diabo usa na profundidade, estão dentro das igrejas. Eu sei que por muita gente eu sou criticado porque meu cabelo está comprido. Eu sei que por muita gente eu posso ser criticado porque eu estou usando um cordão no pescoço. Que falam por conta da minha aparência. Mas rode aí de ponta a ponta. Procure saber aí com quem é que eu estou pegando. Se ninguém me pega embriagado. Se eu tenho 2, 3 mulheres na rua. Se eu tenho um caso homossexual com alguém. Falar é fácil. Julgar minha aparência. E às vezes a gente está... Porque alguém chega e prega e revela com tudo. Canta que você chora, que você... Ai, me arrepiei. Demônio puro, Satanás puro na vida da pessoa, sabe? O Ministério Público, Sandro, também na denúncia, ele embasa essa ideia de que realmente o fato se deu como está ali narrado, além dos depoimentos dessas confissões que teriam feito na delegacia, a questão do celular, que é uma questão muito interessante, né? Que, poxa, o Ederlan declara que o telefone estava com a Sara quando ela foi para Dias Dávila. Ela faz um vídeo indo para Dias Dávila com o telefone. O telefone aparece na casa dele. De volta. Ele formata o telefone. Então, é uma história que não funciona muito. Ele diz numa das falas que ele fez isso para preservar a Sara. Como que ele chegou com esse telefone é que a gente não sabe. E o interessante é que... Ele diz que ele pega esse telefone porque ali tinha vídeos íntimos, em princípio vídeos íntimos deles. Então, para que quando ele entregasse à polícia, por respeito, ele fala à esposa, né, para que não tivesse acesso ali aos vídeos da intimidade deles, ele levou para formatar,
mas que teria feito uma cópia no computador, etc, etc. Né? É uma história muito estranha, porque a sua esposa sumiu, você quer encontrá-la, mas você atrapalha a polícia, porque não, vou tirar esse vídeo daqui, vou tirar aquele vídeo dali, né? Bom, vamos lá. E tem mais um fato, né, Sandro? Ele leva o telefone celular para formatar no dia 25 de outubro de 23. Então o telefone já estava formatado, porque no dia 26 ele depõe, e ele fala no depoimento dele o quê? Que ela levou o celular. Então é esquisito ele esconder esse celular, já estava formatado? Não era para protegê-la e tal? É uma situação estranha. E outra, ele diz também que ele demorou a falar, porque, bom, primeiro aquele negócio que poderia ela ter dormido lá, mas depois ele também ficou sabendo que tinha que esperar 24 horas para noticiar. Nós vimos no caso aqui, lá no caso da morte do menino Miguel, pelas duas companheiras ali, que elas também, depois de matar o Miguel, elas também vieram com esse migué, de que tinha que esperar lá 48 horas. Gente, você está com uma suspeita de crime. Não tem isso de ter horas. Imediatamente, informa imediatamente. Tem a situação, né? Uma coisa é você, bom, a pessoa se atrasou, talvez se atrase, tem uma explicação, etc. Mas quando começou a ficar aquele desaparecimento inquietante, aquelas coisas que fogem totalmente ali da questão, ora, umas pessoas esperam mais e esperam menos, mas não pode usar o argumento de que não está dito em lugar nenhum. Nós conhecemos bastante a lei, isso teria que estar na lei. Só não vou registrar o boletim de ocorrência se está menos de 24 horas. É obrigado a registrar. É obrigado. Agora, é claro, então isso já mostra um comportamento estranho. Outra coisa, Rodrigo, que se diz, porque em geral o feminicídio, que é um dos crimes que ele é acusado, como nós dissemos, um crime tristemente frequente no Brasil, né, de que se mata por questões conjugais. Vamos supor, estamos aqui, não sabemos os detalhes da intimidade, apenas pelo que os outros contam, vamos supor que de fato ela traísse ele, até parece que tem bastante elementos que ela traísse. Veja, a traição, ela é para botar fim a um casamento, mas não para botar fim a uma vida. Então toda a questão, o que ela fazia na vida privada, se ela era uma boa esposa, não era uma boa esposa, é uma questão para ser resolvido com um divórcio. Ninguém é obrigado a ficar junto. Mas não é um crime trair. Pode até ser um pecado para sua religião, mas também na sua religião não autoriza a matar ninguém. Então, isso não tem nenhum significado como era o comportamento dela. Porque, como é comum, depois se começou a dizer que ela era isso, que ela era... Culpando a vítima sempre. Exato. Então, assim, dane-se se ela era cheio de amante, meu amigo. Dane-se. Eu não sei. Só sei que do ponto de vista jurídico isso não interessa. Porque o fato de alguém ter ou não ter amante, ser ou não ser homossexual, não tem nadíssimo a ver com a reação da pessoa. A única reação que você pode fazer é de fato, não quero mais viver com essa pessoa. Liberdade sua, cada um fica com quem quer. Agora, não isso. Agora, uma das coisas, porque feminicídio, como nós estávamos falando, ele tem uma história. Em geral, o feminicídio é o resultado quando já vem uma situação de violência doméstica, né? Ele costuma ser, assim, ó, o ápice, né? O ápice de uma violência que vai em sequência. E eles viviam 13 anos. Alguns, a própria família dela, etc., algumas pessoas apareceram e disseram, olha, tinha casos de violência doméstica. O advogado do marido, ele dá uma resposta a isso, dizendo, são 13 anos vivendo junto, sem um único boletim de ocorrência. Ok. Parece que é verdade, não tinha um único boletim de ocorrência. Mas o fato de não ter boletim de ocorrência significa necessariamente que não houve violência doméstica
ou não tem outro meio de provar, apenas pelo boletim de ocorrência? Na verdade, é bastante comum que a mulher vítima de violência não registre ocorrência. O comum é esse, não ao contrário. Então, o boletim de ocorrência feito por uma mulher violentada é a exceção à regra. A regra, infelizmente, é a mulher que sofre, né, sozinha, sem apoio de ninguém. É cada um, né? Na verdade, cada um sabe de si. No caso da violência doméstica, né, embora a gente diga deve denunciar, esse é o conselho geral. Mas as pessoas às vezes dizem, olha, talvez eu consiga me separar, né? Eu quero sair já desse casamento. Porque parece que ela planejava exatamente isso, né? Exato. Também tem meu nome na comunidade da igreja. Tudo isso a pessoa leva em consideração. Não é porque é da igreja. Na sociedade também. Muita gente não denuncia para que as outras pessoas não saibam da intimidade dela. É uma coisa arriscada, é claro, mas as pessoas fazem as coisas, como diz um tango argentino, é preciso saber como se vive para saber por que se peca. Né? Então, só quem está lá dentro é que é capaz de ver por que isso acontecia. Mas, então nós temos essa ideia de que ela não teria denunciado nenhum tipo de violência doméstica e se usa, né? Tá na defesa falando, né? A defesa fazendo aí o seu papel, que é o seu papel, não é um caso fácil, né? Lidando contra todo mundo, né? É difícil defender uma pessoa num crime desse. Mas ele, inclusive, mostra esse vídeo que nós vamos mostrar aqui, em que ela está fazendo, no seu Instagram, ela está fazendo um depoimento bastante apaixonado, em princípio, ali pelo marido, né? E falando de como a família dela era agraciada, etc. É claro, isso complica um pouco quando nós vamos dizer que tinha violência doméstica, porque nós dissemos não precisa ser apenas, não é necessário que seja o boletim de ocorrência, pode ser testemunhas, etc. Mas se eu não tenho muitos testemunhos, eu não tenho boletim de ocorrência, e eu tenho vídeos recentes dela falando bem da relação com o marido, também a verdade é que não se pode presumir que acontecia. Então, é uma questão complicada. E há uns áudios que são vazados também em que ela teria conversado com a mãe sobre eventuais violências cometidas por ele. E o advogado também fala que, na verdade, foram tiradas de contexto, que realmente não é aquilo. Então, ele também nega exatamente essa mesma situação de que não está comprovado pelos áudios que haveria essa violência doméstica familiar envolvida. Mas também, né, Sandro, é importante falar, mesmo que não houvesse, isso não retira o feminicídio de cena. Exato. Porque pode ter sido um feminicídio mesmo sem ter essa violência, né, física inicial. Pode ter sido nesse final de relacionamento mesmo, justamente, né, o sujeito não já está, se é a versão dele, parece um sujeito que estava já muito sofrendo porque ela o traía, né? Tanto é que ele desabafa com o suposto primeiro amante dela sobre o suposto segundo, e agora ele sabia que ela queria ir embora. Talvez esse desespero, ele inclusive fala que estava tomando muito clonazepam, Rivotril, né? E estava muito isso. Nada disso, gente, é evidente. Nada disso justifica, diminui responsabilidade. E aqui nós estamos falando do contexto, porque você está, voltamos a dizer, traição pode ser uma coisa da vida, homicídio não, né? Homicídio não faz nenhum sentido. Então, muitas vezes, as pessoas, vejam, para não acabar um relacionamento que não está funcionando, deixam chegar até essa situação. Porque nós temos ali um sujeito que, bem verdade, todo mundo diz assim, era um estelionatário, era isso. Bem verdade, não tinha nenhum processo criminal, nem os outros, ok? Todo mundo ficha limpa, todo mundo primário, tudo... Nós temos uma mulher nessa mesma situação. Então nós não temos aqueles, entre os rapazes ali, os criminosos habituais, né? Poderiam ter continuado assim, né? Se ela queria ir embora, era um direito dela, mas tinha isso, né? Como ficaria essa situação, tá? Então, essa é o drama, né? O drama
E às vezes essa questão, veja, se foi o motivo, porque vão descobrir que o sujeito é homossexual ou vão descobrir que ele era traído. Isso não pode ser motivo para nada. Se o sujeito quer ter uma relação diferente, problema dele. Mas não sei se é permitido. Isso aí, então, para você se entender com a sua religião, cada um pode ter os seus valores. Agora, ninguém pode usar coisas desse tipo para justificar a violência, né? Então, nós temos aqui um caso bastante típico. E até pouco tempo, Rodrigo, por que eu me preocupo com essa questão de pintar a vítima como aquela então esposa infiel que escondia o dinheiro do marido, que saía com um, saía com outro? Por que esse é o problema? Esse é um crime que vai para júri, feminicídio, que é um crime que vai ser julgado pela própria população ali de Salvador, né? De Dias Dávila, na verdade. De Dias Dávila, onde próximo Salvador. Onde ela foi morta, né? Ali teria aquela discussão, porque teria começado aqui, ali, não sei, ali vai ficar em Dias Dávila. Dias Dávila, então tá, que é o distrito da CUP. Então tá. Mas vejam só, para parte da população, o fato da pessoa ter traído, o fato da pessoa ter um comportamento que eu não aprovo moralmente, às vezes significa quase uma justificação para o outro ter feito isso. É a tal, sobretudo, da tese da legítima defesa da honra, que foi uma das teses mais usadas para justificar feminicídio, que é o seguinte: o marido chega lá, o marido trabalha, comprou coisa em casa, chega, a esposa tá com outro na própria casa que eles fizeram, olha o desrespeito para os filhos, eu perdi a cabeça e não vou deixar isso, vou lavar minha honra com sangue e mato a pessoa. Durante muito tempo isso foi muito aprovado, como diz, coitado do homem, olha só, ele nunca fez nada. Meu amigo, matar alguém porque você diz que a sua honra foi afetada, primeiro que ninguém pode afetar nesse ponto a honra de ninguém. E um detalhe, só valia pro homem, né? Só valia pro homem. A mulher não tinha esse direito. Não, porque o homem só costuma mulher fazer isso, não sei o quê. Por isso que apenas há 2 anos, vejam quão pouco tempo faz, o Supremo Tribunal Federal disse que acabou esse negócio de alegar legítima defesa da honra nesses casos de feminicídio, para evitar essa justificação. Então hoje não faz mais muito sentido jurídico, em tese, pela coisa do Supremo, você ficar falando do comportamento da vítima sexual, né, afetivo da vítima, porque a desproporcionalidade é absoluta. De novo, a traição, ela no Brasil sequer é crime. Ela é uma questão civil que se resolve, volto a dizer, com conciliação ou divórcio. Agora, muitas pessoas acham, honra se lava com sangue. Onde é que eles aprenderam isso? Onde é que eles aprenderam? Eles viveram no meio do quê? No meio da máfia? Né? Idade média, sei lá. Uma coisa altamente sem sentido. O sujeito que mata o companheiro ou a companheira por motivos desse é um desequilibrado, perverso, que não sabe perder. E na vida, às vezes, as coisas não dão certo, né? Então, ali a traição, que eu acho que é séria, é a traição da própria filha. Não é só a questão, porque você dizer que você ama a sua filha e atentar contra a vida da mãe dela, você tira da sua filha provavelmente aquilo que é o mais precioso para ela, que é a mãe. Como que você vai poder dizer, eu amo a minha filha? Não faz sentido, meu amigo. Se tu amar a filha, tu deixa ela com a mãe dela? A mãe dela não é a melhor. É a mãe dela. Isso quem tem que dizer é ela, não é tu. Então, nós temos um caso que, de fato, é triste.
Mas voltando sendo a legítima defesa da honra, eu acho que é bom explicar. Pessoal, é o seguinte, no tribunal do júri, quando o cara vai ser julgado, os jurados eles respondem a perguntas feitas pelo juiz. E nós temos na nossa legislação, são séries de perguntas, tá? Por exemplo, no dia tal de tal, tantas horas, tal pessoa morreu, né? Segunda pergunta, quem matou foi fulano, e assim vai indo. A terceira pergunta que nós temos no Brasil hoje é uma pergunta obrigatória, que é feita em todos os casos, que é a seguinte: o jurado absolve o réu? É só isso. E o jurado brasileiro, ele não precisa falar por que ele está absolvendo ou não. Ele só responde sim ou responde não, ele não tem que justificar o seu pedido. Quer dizer que se eu pegasse um júri daquele bem machista, 12 pessoas que dizem mulher que trai não merece morrer, eles poderiam não merece morrer, eles poderiam nesse quesito responder, não, ele não tem que ir preso. Responder, absolve, pronto. É isso que o Supremo tentou de alguma forma barrar. Nós temos até um caso no nosso canal aqui, que é chamado, no titular é Louro e o Coronel, que é um caso ao contrário, em que uma mulher é acusada de matar o seu marido, numa situação de violência doméstica que eles teriam lá, e ela é absolvida justamente nesse quesito de clemência. Então os jurados entenderam que ela matou o marido, mas deve ser absolvida. E como eles não falam o motivo, a gente não sabe o que eles pensaram naquele momento lá. Deu muita controvérsia porque praticamente cortou o pescoço do marido fora. Que é um coronel conhecido, respeitado. Sim, ela degolou ele, esse negócio assim. Então se teve muita discussão e se disse, mas como que se absolve? E naquele caso o Supremo disse, não, é isso mesmo, os jurados foram perguntados. Mas nós temos casos recentes, sobretudo de feminicídio, para evitar de novo que volte esse negócio, a mulher traiu, quem mandou trair, agora que vai para o inferno, o marido tem que lavar a honra. O Supremo, em casos recentes, ele disse, não, nesse caso não pode simplesmente dizer nós não queremos ele na cadeia, porque isso seria voltar aí para a Idade Média, seria voltar para justificar a morte de uma mulher pelo comportamento dela não ser aquele que eu quero. Vejam, eles eram membros de igreja, de qualquer igreja cristã, como eu também sou, como você também é. Não tem como não lembrar, quando chega a prostituta para Jesus, e que esperava que Jesus ia ajudar a apedrejar, e que Jesus falou, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então ninguém pode usar qualquer coisa bíblica para pensar numa coisa dessa. E eles eram pessoas da palavra, eu respeito as pessoas que seguem as suas convicções, e só não concordo com pessoas que usam suas convicções religiosas para praticar qualquer coisa que seja ilegal, seja de que religião for. Então, aqui, um bispo na igreja, um pastor e pessoas que cantavam na igreja usaram uma coisa, não entenderam nada. Não entenderam nada daquilo que pregavam? Impressionante, né? Impressionante. Tristeza mesmo. E, Sandro, para ir encaminhando para os finalmente aqui do nosso episódio, no processo judicial, a gente também verificou que o Ministério Público também embasou a sua conclusão, além da questão do celular, dos depoimentos todos, no GPS do veículo usado por Gideão. E nas câmeras de monitoramento. Então eles conseguiram... fechou exatamente assim o que eles disseram na delegacia com o que estava no GPS e nas câmeras. Ou seja, Gideão então vai de carro até, ele chama a entrada de Leandrinho, ele chama o lugar lá onde ele tem o corpo, deixa os dois lá, o Zadok e o Vitor, volta, pega a Sara, vai para lá, o carro fica parado lá com o motor ligado, segundo o GPS, mas fica quase 20 minutos parado lá, eles matam ela, eles voltam, levam o telefone celular na casa do Ederlan. Então tudo também está demonstrado pelo telefone celular e pelas câmeras de monitoramento. Então, assim, como tu disseste, assim, é bem difícil de alguma forma a defesa conseguir algum tipo de êxito nesse procedimento. O único que não tem nada de imagem, nada disso, é o Ederlan, porque ele realmente não teria ido ao local lá, pelo menos no dia do homicídio não, talvez ele tenha ido ajudar a botar fogo ou não, essa parte a gente não sabe, mas não tem. E a defesa do Ederlan, repito, o que eu falei no começo, nega completamente que ele teria confessado
e que ele teria feito parte dessa situação toda. E eles falou o Sandro, que o telefone celular foi entregue para ele por alguém e que ele formatou para tentar, de alguma forma, né, evitar que a mulher fosse exposta com vídeos íntimos que eles teriam, né, e que ele não teria nenhum tipo de relacionamento violento com ela, nada disso, e que sabia há mais de um ano já que ela tinha traído ele com o Ed Cássio, e não haveria motivo para matá-la. Para matá-la agora, senão ele já teria matado antes. Exatamente Só isso. uma questão assim, para finalizar do esclarecimento jurídico que a gente sempre faz, às vezes as pessoas dizem, mas por que vocês falam também de direito? Porque nós temos por objetivo também explicar o direito, porque o direito, ele transforma a sua vida. Você, todos nós estamos sujeitos às leis, quer gostemos ou não. Então é sempre bom a gente entender direitinho como elas funcionam, e esse é um dos objetivos também do canal. Mas muitas pessoas, quando tem esses casos, veja, se for como a narrativa da acusação, o Ederlan, o marido, teria contratado, mas não teria tocado no corpo na hora da morte. Muitas pessoas dizem, bom, então ele não tem que responder igual aos outros, porque quem cometeu o homicídio, na verdade, foram os que deram as facadas. Embora, às vezes, né, isso pode ter algum sentido, mas não no sentido jurídico. Aqui nós temos uma divisão de trabalho. Não interessa quem contratou, quem teve a ideia. Esse que não fez, não deu nenhuma facada, pode ter até a pena mais alta, dependendo das circunstâncias, porque sem ele nada aconteceria. É praticamente o sujeito que tem o domínio final do fato, né? Como se diz, é ele que decide se vai acontecer ou se não vai acontecer. Então, em geral, ele pode ser mais responsabilizado do que aqueles que deram a facada, né? Então, nós temos aí um dos casos que eu sempre penso, Rodrigo, o grande problema, se o homicídio já é um problema, quando um casal, um deles mata o outro tendo filho, que desgraça, porque vai ser uma criança que vai crescer e vai dizer, eu perdi minha mãe e perdi meu pai também, né? Perdi a minha mãe para sepultura, o meu pai para cadeia. O pai que me restou, como é que eu vou olhar para o meu pai sabendo que ele que tirou a minha mãe? Isso não tem conserto. Isso não tem pena. Se pegar prisão perpétua, se pegar 40 anos, não tem pena que passe isso. Então, nós sempre enfatizamos, quando nós falamos do direito, o direito cuida de uma das partes da existência. O direito pode punir o agressor, mas não pode trazer a vítima de volta, nem controlar essas outras coisas. Então, acho que esse é mais um caso que fica, né, de lição para a gente, né, de como, às vezes, esses comportamentos de problemas nas relações, etc., acabam se transformando naquilo que, infelizmente, tem sido muito comum no Brasil, o problema do feminicídio. Caso muito triste, né, Sandro? Muito triste mesmo. E pela última vez enfatizando, né, que por enquanto todos são inocentes até prova em contrário, né? A gente tem que esperar o processo terminar para qualquer coisa, mas se foi como narrado pela acusação, é um caso, assim, dos mais trágicos possíveis, né? Sem dúvida. É independente de que se surja alguma coisa ou outra para aquela senhora, né? Para Sara e para a Esmeralda, filha. E para a família dela toda, né? Para a mãe, para todo mundo. Todo mundo é uma tragédia, derrota para a humanidade. Porque isso, olha, nós estamos em 2024. Isso é uma derrota para a humanidade inteira, dizer que nós ainda temos que lidar com casos ridículos pela motivação de feminicídio e dramático pelo resultado. Até só para fechar mesmo, tu falasse agora, o Supremo Tribunal Federal, quando proibiu a tese da legítima defesa da honra, falou que o feminicídio é um crime de lesa humanidade, que é inadmissível, é um crime que é realmente inadmissível. É isso, por isso que eu até lembrei dessa questão aí. Bom, pessoal, foi o nosso episódio de hoje e até o nosso próximo caso. Pessoal, obrigado, e se você não se inscreveu, faça uma gentileza. Se inscreva para que a gente faça mais casos para você. Então nós ficamos por aqui, nos vemos na próxima semana. É isso aí, pessoal. Tchau! Eu vou fazer você sorrir, apagando essa tristeza que te assola. Teu passado de dor eu vou mandar